A intenção desse curso é fazer você caminhar com as suas próprias pernas. Se para tudo que você precisa eu te der um ritual, vai ficar muito fácil para você e vai te deixar mal acostumado. Então é melhor desde o início você já começar a exercitar maneiras corretas de se construir uma cerimônia mágica. Uma cerimônia, ela é feita de vários rituais. Ela é composta de vários mini rituais dentro dela. Então, nós vamos demonstrar, eu vou te ajudar a fazer desse ritual uma grande cerimônia e encaixar, te auxiliar a encaixar dentro de cada etapa os ritos corretos para que você consiga chegar aos seus objetivos, sejam eles taumatúrgicos ou sejam eles teúrgicos. Então, é um curso onde você vai explorar tanto da teurgia quanto da goécia, dependendo da sua inclinação espiritual. Se você tiver uma inclinação espiritual mais profunda, se você tiver uma inclinação espiritual mais mística, mais filosófica, com certeza você vai dar mais atenção à teurgia. Mas se você não tem essa inclinação filosófica profunda, não tem essa preocupação em realmente trabalhar sobre a sua personalidade e só ver na magia uma forma de você materializar os seus objetivos finitos, vamos chamar assim, então você vai ter mais, você vai apreciar mais a arte da goécia. Então, a finalidade desse curso de filosofia oculta é fazer você caminhar com as suas próprias pernas e decidir para onde que você vai. Se você vai para o alto ou se você vai ficar na matéria trabalhando com as criaturas que estão por aqui. Esse é o principal objetivo na sua prática, fazer você, de novo, caminhar com as suas próprias pernas. Não existe fórmula de bolo em magia, meu irmão. Se você acha que existe fórmula de bolo em magia, não se engane. Então, quando eu te der um ritual que é configurado segundo a minha cosmovisão, segundo o meu nível de conhecimento, você vai se enrolar. Você não vai entender por que você está fazendo aquilo tudo. Então, eu tenho que te ajudar a construir um ritual onde você saiba se posicionar. Quando eu começo a falar de tradição hermética, começo a ensinar sobre a tradição hermética nesse curso de filosofia oculta, eu começo com a alegoria do corredor. Imagina, cria esse fantasmata na sua mente aí agora. Imagina que você está caminhando por um corredor. Esse corredor, ele é muito, muito, muito longo. Ele é longo porque ele se estende desde a antiguidade até os dias de hoje. Esse corredor é a tradição hermética. Continua caminhando nesse corredor. Visualiza que esse corredor é cheio de janelinha, tanto nas paredes quanto no teto. E de cada janelinha desce um braço e uma mão. Então, você vai passando por esse corredor cheio de janelinhas e cheio de braços e mãos. Cada braço e cada mão de cada janelinha nesse corredor representa uma tradição espiritual que alimenta a tradição hermética de mistérios. A tradição hermética de mistérios, portanto, é composta de várias tradições. E cada mãozinha e cada bracinho desse, em cada janelinha nesse corredor, quando você pega nessa mão,
você descobre que essa mãozinha e que esse bracinho, ele tem um corpo, uma cabeça completos. Ou seja, ali, naquele corredor, você está vendo só um pouquinho daquela tradição. E na hora que você se aprofunda naquele afluente do grande corredor aí da tradição hermética, você vê que se trata de uma tradição enorme. Então, a tradição hermética ela é alimentada pela tradição gnóstica, pela tradição cristã, pela tradição neoplatônica, pela alquimia, pela astrologia e ciências mágicas divinatórias de várias tradições ocidentais. Então, é uma miríade de tradições que alimentam esse grande corredor em que você vai caminhando desde a antiguidade até os dias de hoje. Se nós formos colocar uma data precisa do nascimento da tradição hermética, muito provavelmente a gente pode colocar em 30 antes de Cristo. 30 antes de Cristo foi a ocupação, uma das ocupações gregas no Egito, que teve mais regimentos militares enviados e teve mais contato, teve mais uma amalgamação, teve mais um entrelaçamento profundo e cultural entre as tradições egípcia e helênica. Então, desse encontro entre a tradição egípcia e a tradição helênica, dessa confluência entre a tradição egípcia e a tradição helênica, houve um movimento de revolução filosófica. Na verdade, uma reflexão que levou a uma reação filosófica. E dessa reação filosófica nasceu a tradição hermética de mistérios. Nós poderíamos voltar um pouquinho no tempo e colocar a tradição hermética lá em Pitágoras, o nascimento da tradição hermética lá em Pitágoras. Mas aí a gente teria que entrar por um outro veio de estudo nesse momento. Nós teríamos que entrar pela via de estudo do neoplatonismo para chegar nessas raízes. Enquanto nós não estamos fazendo isso, vamos continuar aqui em 30 a.C. Então essa foi a primeira grande confluência entre a tradição egípcia e a tradição helênica. E daí nasceu a tradição hermética. Então, aí na nossa primeira lição sobre a tradição hermética, nós então temos: a magia, como compreendida na tradição hermética de mistérios, é rastreada em documentos que datam dos 5 primeiros séculos depois de Cristo. O âmago das ideias herméticas era a cidade de Alexandria, no delta do Nilo. Foi em Alexandria que todo o furor de confluência entre as culturas grega, helênica e egípcia mais poderosamente se estabeleceu. Outro importante núcleo de confluência entre essas culturas foi a cidade de Faium, no Médio Egito. A fonte mais importante de estudo para a prática do que convenhamos chamar de magia hermética são a coleção de escritos conhecidos como papiros mágicos greco-egípcios. No entanto, essa coleção de textos não pode ser classificada, pelo menos não em toda a sua integridade, como sendo hermética no sentido filosófico ou teológico, tecnicamente falando. A tradição hermética de mistérios foi uma gradual intelectualização ou espiritualização dos arcanos da iniciação, na medida em que os hermetistas, quer dizer, iniciados na tradição hermética, se aproximavam de seus objetivos e metas espirituais, suas técnicas se tornavam progressivamente mais focadas e baseadas na utilização de símbolos e na linguagem do hermetismo. No entanto,
nos primeiros estágios da iniciação hermética, suas técnicas são mais ecléticas, práticas e operacionais. Então, assim, como assim? Dentro da tradição hermética, 2 cânones são os fundamentais. O cânone representado pelo corpus hermético e o cânone representado pelos papiros mágicos greco-egípcios. Embora a tradição filosófica platônica, neoplatônica, tenha dado pouco ou quase nenhuma atenção à tradição hermética, quer dizer, à tradição do corpus hermético, ele continua sendo um profundo objeto de inquirição e de transformação pessoal. Por outro lado, nós temos a prática da magia operacional conforme está nos feitiços e nos encantamentos dos papiros mágicos greco-egípcios. Os papiros mágicos greco-egípcios, como a gente vai ver aqui nessa lição, eles ainda têm uma influência copta, quer dizer, cristã, uma influência egípcia, uma influência helênica e uma influência romana. Então, a prática da magia hermética, ela começa com o exercício da magia que está contida nos papiros mágicos greco-egípcios. Na medida em que você vai fazendo uso dessa tecnologia mágica e vai se aprofundando nos arcanos de iniciação que estão contidos no corpus hermético, você vai refinando a sua prática mágica. Aquela prática mágica que primeiro começou muito densa, muito material, muito daimônica, que operando somente através da magia dos papiros mágicos greco-egípcios, ela começa a dar lugar a uma prática mais refinada, a uma teurgia hermética mais refinada, baseada no aprofundamento filosófico e intelectual que você vai adquirindo no decorrer da sua iniciação. É por isso que o patrono da magia hermética é Hermes. A palavra hermética busca suas raízes no nome de Hermes, a versão grega do néter egípcio Tote. O deus Tote, ou o Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, é a figura principal da tradição hermética de mistérios. Ele é o arquétipo que amalgama toda a tradição de magos egípcios, gregos, fenícios, babilônios, persas e hebreus. Em suas origens, a tradição hermética de mistérios formou-se a partir de 2 núcleos. O núcleo indo-europeu, constituído fundamentalmente pela cultura helênica. O núcleo amítico-semita, constituído fundamentalmente pela cultura egípcia. A tradição hermética é uma confluência entre esses 2 núcleos culturais em um contexto pagão. Essa síntese, no entanto, inspirou e continua a inspirar inúmeras escolas herméticas de mistérios até hoje, constituindo uma amalgamação de tradições muitas vezes distintas sob a alcunha de tradição hermética. Os papiros mágicos greco-egípcios podem, no entanto, ser classificados como herméticos no sentido em que são exemplos de magia prática operacional e o deus Tote, Hermes, seu patrono mais importante. Isso está sendo frisado novamente porque o leitor deve considerar a importância de Hermes Trismegistus ser o padrinho espiritual dessa coleção de papiros mágicos, o que é fundamental para a localização da prática no tempo. Eu costumo dizer que, com o tempo, nós aprendemos a assentar o espírito do deus Tote na ponta da língua.